Salve pessoal, passando para ler mais um textinho aqui para vocês. Esse se chama Um Belo Texto sobre o Nada. Dia desse estava numa conversa, numa entrevista lá no programa do Alcinei com o Sérgio Arruda, ele falando de crônica, e eu lembrei dessa crônica e sobre o nada, sobre como os cronistas às vezes precisam escrever sobre assunto nenhum. Não tem assunto, o prazo para entregar está chegando e tem que escrever assim mesmo. Essa aqui foi publicada na Folha da Manhã em 2001, faz tempo pra caramba, tá nesse livrinho aqui, Daqui Desse Lugar. E ela fala de nada, mas no fundo está falando do Carlos Heitor Coni, que era um craque de fazer isso também. Né? E uma curiosidade sobre esse texto é que ele foi publicado num dia que o Coni estava em Campos. E ele leu e depois comentou comigo na atividade literária que ele estava. Foi um momento muito bacana. Para mim, obviamente. Espero que para ele tenha sido também. Se chama Um Belo Texto sobre o Nada. Sempre admirei em Carlos Heitor Coni a incrível capacidade de escrever com ar despretensioso e com qualidade de texto impecável. A sensação é de uma conversa. Como jornalista, sabe que há horas em que é preciso escrever, com assunto ou não, com paciência ou não, e, sobretudo, com tempo ou não. E mesmo nos momentos em que se vê claramente que ele não tinha absolutamente nada a dizer, acaba dizendo. E mais que isso, prendendo o leitor até a última linha. É como se ele abrisse a tela em branco do computador e atirasse palavras, deixando, como na letra de Chico Buarque, que o tempo falasse por ele. Como o velho cantor que abre a voz e o tempo canta. Toda a sua experiência, sua passagem pelo seminário, sua inveja de quem tem fé, seu afeto ao catolicismo, suas leituras, suas histórias de redações de jornal, seus personagens brincam em um texto que parece ser sussurrado ao pé do ouvido. Gosto do jeito que trata o ofício de escrever, sem muita frescura. Uma editora lhe dá um tema e um prazo e ponto. O livro sai. Houve romance que fez em 11 dias. Em um outro, recebeu como missão tratar do dedo indicador. E saiu O Indigitado. Um romance sobre a ausência do dedo. Entre os mais belos está Quase Memória, uma conversa de menino sobre o seu pai. Nessas brincadeiras, vez por outra, Coni dá um jeito de falar em Campos, de onde saem os doces que seu pai adorava, referência que aparece em Quase Memória. Em Pilatos, uma espécie de biografia de um pênis, há um momento em que personagens comentam o assassinato de um crioulo em Campos por ocasião de uma festa do santo padroeiro. Nas crônicas da Folha de São Paulo, a cidade foi citada mais de uma vez. Em uma palestra para estudantes, uma vez, um aluno perguntou o que ele achava do jeito como o conto era tratado. Com certo desprezo, frente a outros gêneros mais robustos como o romance. E ele deu uma resposta deliciosamente sincera. O conto era, sim, um gênero menor. Não merecia ser tratado de melhor modo do que já era. Só quem escreve com desprendimento e por ofício pode dar uma resposta como essa. Outra característica de Coni é o jeito harmonioso como transita pela ficção e pela realidade sem nenhuma advertência. Um dia o leitor abre o jornal e está lá o jornalista furioso com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Em outro, uma crônica suave desliza pela página, nos enviando a Paris de sua juventude, ao Rio, ou às aventuras de sua cachorra, recentemente falecida para luto de todos os seus admiradores. O gostoso é o prazer do texto pelo texto, que anda meio sumido. Prefiro algumas belas linhas sobre o nada a um tratado horroroso sobre uma causa justa, como sabem fazer os advogados. Quando crescer, quero ser como Coni.